no sul do estado, esteve na rota não só do processo de independência do Brasil, mas também, como a gente já sabe, desempenhou papel importante no século XIX, no auge do ciclo do café. E para lembrar de uma época tão importante na história do nosso país, foi lançado o passaporte do bicentenário da independência do Brasil. Eu vou chamar o Anderson Patrick, ao vivo da redação. Ele vai contar pra gente que passaporte é esse, né, Patrick? É, na verdade, uma viagem na história que antecede o 7 de setembro de 1822 e vai até o fim do Império. Bom dia, Patrick. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que assistem o RJ1. É uma jornada através da independência do Brasil, passando então pelos reinados de Dom Pedro I e também do seu filho, Dom Pedro II, até o fim do Império, que foi em 1889, terminando então no primeiro centenário da data, que foi em 1922. É a trajetória peculiar da família real no Brasil, contada e traçada com a ajuda do nosso patrimônio. São espaços e monumentos que testemunharam grandes feitos e que vão te apresentar ao Rio de Janeiro, estado da independência. Bom, quem fala mais pra gente é a Ana Cristina Carvalho. Ela é diretora do INEPAC, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. E ela mandou um vídeo, então, falando como foi o desenvolvimento desse passaporte bicentenário da independência do Brasil, um projeto que foi criado com o apoio da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. Olha só. Ele nos fala muito sobre o processo de independência, que para além da capital, tem marcas deste período histórico espalhadas por todo o território fluminense. É um verdadeiro presente para a população fluminense nestes 200 anos da independência. O passaporte mostra a trajetória da família imperial através de uma espécie de guia turístico histórico disponível em versão online, com endereço para a visitação dos 9 espaços e monumentos que foram palco de grandes momentos para a formação do Brasil. É claro que o estado do Rio de Janeiro possui outros bens culturais que merecem e precisam ser conhecidos, como, por exemplo, os monumentos do Vale do Café, as fazendas do café. À medida que o século XIX caminhava, o cultivo do café ia se tornando fundamental para a economia brasileira. As fazendas do café estavam localizadas principalmente no Vale do Paraíba, na região sul-fluminense. Aliás, o Vale do Paraíba, para além dos bens tombados, foi objeto de um inventário, o qual o INEPAC coordenou tecnicamente e que registrou mais de 200 fazendas na região. É isso aí, o cultivo do café era fundamental, muito importante para a economia brasileira. Para você ter uma noção, entre 1881 e 1890, a produção cafeeira correspondia a cerca de 60% de todas as exportações. Então, o Vale do Café tem uma contribuição muito importante. Bom, um outro ponto citado, então, nesse passaporte é a estação ferroviária de Barra Mansa. Na época, então, por conta da produção cafeeira, Barra Mansa foi uma cidade que cresceu muito, motivada pelo comércio. E em 1871, a estação ferroviária foi inaugurada, conectando o Vale do Paraíba até a capital. Na época, a princesa Isabel e o conde Dan participaram da inauguração. Enfim, tem muita história bacana. No total, são 9 destinos elencados pela Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa e também pelo INEPAC. Você não pode deixar de visitar. O endereço, então, para você conferir esse passaporte vai aparecer agora na tela. Está aí, cultura.rj.gov/passaporte-bicentenário. Vou repetir, cultura.rj.gov.br/passaporte-bicentenário. Tá imperdível, Fernanda. Eu volto com você. Isso mesmo, Patrick. A nossa região é muito rica de história, né? É importante aí conhecer todos os locais aqui do sul do estado. Obrigada pelas informações.